sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso sobre leitura de textos filosóficos, ok? E agora a gente vai começar então a entrar em alguns elementos da leitura. Nós tivemos a aula número 1, que nós falamos alguns prolegômenos aí sobre o ato em si de conhecer e de estudar, seja por um viés filosófico, seja por um viés das ciências aí cognitivas e da educação. Na segunda aula falamos um pouco sobre organização, né? Como nós organizamos a nossa rotina para que nós possamos ter um melhor aproveitamento da leitura do texto filosófico. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho os tipos de leitura, ok? Então, o objeto da nossa aula hoje é falar um pouco sobre essa tipologia da leitura a partir de uma tipologia proposta pelo Mortimer Adler, mas em certo sentido alterada por mim para esse curso. Quer dizer, eu entendo até os nomes e algumas sequências do que o Mortimer Adler propõe, mas eu tenho algumas discordâncias com eles e fiz algumas adaptações na teoria dele, então nós vamos trabalhar com a teoria dele 100% pura, né? Se alguém algum dia conseguiu trabalhar algo do tipo. Então, mantendo a nossa tradição, eu vim aqui pro ladinho. Então, o título da nossa aula, o objetivo é que vocês entendam nesta aula os tipos de leituras possíveis e os níveis de leitura. E depois, ao longo ainda do nosso curso, nós vamos aprofundar a esses tipos e níveis de leitura e nesse aprofundamento conseguir fazer a leitura de acordo com esses tipos e níveis. E aí vocês vão ver claramente certas diferenças aí na tipologia do Mortimer Adler daquela que eu desenvolvi para nós nesse curso aqui, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: existem tipos de leitura, e eu acho que isso é um ponto importante para nós termos em mente, para que a gente não desprenda de energia ou de uma grande quantidade de energia para qualquer tipo de leitura. Uma das coisas erradas que nós cometemos é queremos ler tudo de forma analítica ou tudo de forma informativa, isto é, eu não preciso fazer uma análise crítica de um texto de jornal, porque normalmente artigos jornalísticos que são escritos para um público mais geral, eles não vão tomar a proporção de um texto, por exemplo, acadêmico, onde eu precise explorar minúcias do texto ou entender as lógicas argumentativas, ok? O texto de jornal, por exemplo, não vai me cobrar isso, porque esse não é o objetivo central daquele que produz um texto para um jornal, a menos seja uma coluna, de repente, muito específica. Existem colunas de filosofia em jornais diversos, no Brasil existe e no mundo é muito comum, que são de vez em quando textos que valem muito a pena uma análise mais crítica do texto, mas a grande maioria dos textos jornalísticos, por exemplo, são textos de informação. Então, tendo em mente que existem tipos de leitura, a gente vai poder saber quando nós vamos empreender tempo e energia para a leitura ou não. Quando nós vamos ler um livro um pouco mais apressadamente e quando nós vamos ler um livro mais devagar, ok? Quando eu vou encaixar as minhas leituras, e isso, lógico, né? A gente tem que encaixar na nossa rotina, isso é importante. Porque eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, eu tenho leituras que eu faço que são leituras analíticas, são leituras críticas, normalmente de textos filosóficos, né, que é meu campo. Tenho leituras que eu faço por puro entretenimento, que eu não me cobro uma leitura analítica, mas existem livros que eu posso fazer tanto uma leitura de entretenimento quanto uma leitura crítica, uma análise detida, analítica, né, uma leitura analítica propriamente dita. Então a gente precisa entender que não é o livro que determina o tipo de leitura. Então gravem essa informação, eu acho que é a primeira informação importante desta aula. Não é o livro que vai determinar se a sua leitura será para entretenimento, para informação ou uma leitura analítica. Não vai ser o formato do texto que vai determinar isso, ok? Já tem muitos textos acadêmicos que eu fiz uma leitura basicamente informativa. Eu já vou explicar mais ou menos esses tipos de leitura. Existem textos que muitos podem considerar para entretenimento, que eu fiz análises críticas do texto para usar, por exemplo, em aula de filosofia. Eu estou diante de um aqui, ó, bem na minha frente mesmo agora, por uma coincidência, que é
Teogonia de Hesíodo, ao qual eu uso nas minhas aulas de filosofia pré-socrática, né? Então, quando eu vou falar, por exemplo, da relação mito-filosofia, o meu exemplo prático é a Teogonia de Hesíodo, que eu tive que fazer uma leitura mais lenta. Quer dizer, eu fiz já leituras para entretenimento e eu leio ele pelo menos a cada 2 anos, ou quando há necessidade. Eu gosto de ler Teogonia, é um dos textos de Hesíodo que eu mais gosto. É um dos textos antigos que eu mais gosto. E eu uso ele de forma analítica para então aplicar as minhas aulas de filosofia pré-socrática, né, que vocês podem ter aí no curso, né, de História da Filosofia. A gente vai tratar aí sobre filosofia pré-socrática, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho de teogonia ali. Então, percebam que o livro aqui, o texto, né, de Hesíodo, Teogonia, é um texto que eu utilizo tanto para entretenimento quanto para análise crítica. Então, tenham essa primeira coisa em mente. Não é o texto. Quem determina isso é uma opção ou uma necessidade sua. Você determina se aquela leitura será para entretenimento, ou se será uma leitura para informação, ou se será uma leitura para uma análise crítica. Você pode ler qualquer texto em qualquer desses tipos de leitura, isso deixando muito claro que existem textos que você pode ter informações gerais, mas jamais vai entrar na essência do livro se não fizer uma análise crítica. Por exemplo, você pode pegar a República de Platão e fazer uma leitura para conhecimento geral da República. Você, de repente, você não é um filósofo profissional, você não é alguém que quer fazer uma análise profunda das minúcias do texto, porque isso leva anos, né? Então você quer fazer uma leitura para conhecer o texto, que é a grande maioria das pessoas, né? Querem conhecer o texto, querem ter as principais informações do texto, entender certa lógica geral do texto. Então você pode, por exemplo, ir lendo os livros que estão dentro da República de Platão e tendo essa noção informativa, tendo essa noção de superfície do texto para puro conhecimento informativo, quer dizer, saber do que o texto trata, saber do que o texto fala. E de certa forma a gente vai absorver coisas de profundidade do texto, elementos profundos do texto nessa leitura informativa. Então, tenham isso em mente. Não é o texto que determina a sua leitura, é você que faz a escolha, ok? Sendo assim, o que são esses 3 tipos de leitura? Então, na frente de vocês agora no slide, nós temos 2 tipos de leitura. A leitura para entretenimento, e eu dei exemplo aqui, 2 exemplos, um não previsto pelo Mortimer Adler, porque ele não vive, né, não estava vivo para ver essa virada, né, das redes sociais que nós experimentamos hoje, mas as redes sociais é um tipo de leitura para entretenimento, que devemos ter um cuidado muito grande, né, com esse tipo de leitura. Por quê? Porque a rede social, ela é por si só algo que cobra de nós determinado dinamismo, que pode ser que não se encaixe no dinamismo da leitura de entretenimento. Ricardo, como assim, né? A rede social ela é feita, ela é organizada para que você tenha informações rápidas, acessíveis e de pouca necessidade de análise. Esse é o formato da rede social. Não estou dizendo que você não vai encontrar textos profundos na rede social. Você vai encontrar, e eu, por exemplo, tenho preferência de seguir aqueles que escrevem coisas que me apreciam, e muitas dessas coisas são textos um pouco mais profundos e estão numa rede social. Sínteses, quem sabe, resumos de alguma coisa que a pessoa escreveu e que aquilo ali me chame a atenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no meio dessa leitura de entretenimento da rede social, eu posso me deparar com bons conteúdos que vão me aprofundar e eu tenho conteúdos que são conteúdos de dinâmica, né? Videozinhos, dancinhas, coisas do tipo, que não vão exigir de mim, por exemplo, nenhuma leitura, nem nada do tipo. Eu desconsidero isso enquanto leitura de entretenimento e considero isso como um entretenimento geral ou cultural, ok? A leitura de entretenimento seria aquelas leituras que você executa para relaxar, sem uma necessidade de um aprofundamento analítico dela. Então, o outro exemplo que eu dou aqui é um texto, né, que eu gosto particularmente, que é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, conhecido aí principalmente pela sua adaptação da Disney, né? Nós temos aqui um excelente texto, por exemplo, de leitura de entretenimento. Existem textos que, como eu citei aqui, Hesíodo, como nós podemos citar aí Ilíada e Odisseia de Homero, nós podemos citar textos de outros autores em geral, né? Por exemplo, Gabriel Garcia Marquez, quem sabe, ou textos mais gerais aí, uma leitura policial, quem sabe, um romance. São leituras para entretenimento, leituras que eu não vou me exigir, por exemplo,
Eu particularmente não exijo nem tempo na minha leitura de entretenimento, né? Então, quando eu me pego para ler um livro por entretenimento, para descanso, algumas vezes para descansar minha mente de leituras mais pesadas que eu estou fazendo, ah, eu considero importante, né, você nem determinar, porque você está relaxando. Então, em vez de falar, vou ler 30 minutos para a leitura de entretenimento, esta é, na minha opinião, a leitura livre, que você precisa ter mais tempo livre. Ah, vou ler 10 minutos, vou ler 5, vou ler meia hora, vou ler uma hora. Um texto que te permita certa liberdade, sem você ficar preso a relógio, a coisas do tipo, que eu vou falar aí das leituras mais específicas ou mais analíticas e críticas, né? Então, esse seria o primeiro tipo de leitura, leitura para descanso, tá bom? Nesse tipo de leitura você não vai... Você até pode anotar, e eu faço vez ou outra, né, algumas anotações nesses livros, mas eu não vou me exigir anotações, marcações, não, só se me chama muito a atenção. Tem frases que me chamam muito a atenção, ideias que me chamam muito a atenção, que eu até marco, mas não é o tipo de livro que eu me prendo, né? Então costumam ser leituras um pouco mais rápidas, comparadas, por exemplo, às minhas leituras analíticas. Então, dificilmente eu vou em 10 páginas de um texto de uma leitura para entretenimento, eu vou gastar 1 hora, 2 horas. Muito difícil isso acontecer. Provavelmente eu gasto ali entre 10 e 15 minutos, ok? Então, esse é o tipo de leitura que eu vou chamar aqui para nós de leitura para puro entretenimento, tá bom? Eu tenho essas leituras de nível de entretenimento e posso ter outro tipo de leitura chamada de leitura de nível informativo, que a rede social também pode entrar aí, uma vez que hoje os jornais e as informações em geral estão na rede social e estão em, por exemplo, buscas, né, de vários sites. Então, entendo que a leitura informativa ela não é uma leitura de jornal, ok? Ela pode ser uma leitura técnica, que eu busque apenas uma informação. Então, uma área que eu trabalho fora da filosofia é a área de ensino na área de emergências, né? Ensino na área de emergências, de combate a incêndio, de resgate, primeiros socorros, coisas do tipo. E muitas vezes eu faço leituras ali, não analíticas, não críticas, mas de pura informação. Por exemplo, eu posso ler um documento que na área de primeiros socorros é chamado de PHTLS, e esse documento ele vai me informar como atender uma vítima que sofreu um acidente. Então eu olho lá no documento, eu leio ele, por exemplo, para adquirir determinada técnica. Então eu não estou fazendo uma análise se a técnica é boa, se ela não é boa, se aquilo vai ser usado. Não, eu estou lendo para tentar entender como que eles determinam ali, né? Que deve ser a técnica de um resgate, ok? Ou de uma pessoa que bateu um carro, de uma pessoa que fraturou uma perna. Então isso é uma leitura também informativa, uma leitura técnica. Pode ser uma informação de uma lei. Você pode ter, por exemplo, querer adquirir a informação de uma legislação qualquer que seja. Ou, quem sabe, uma leitura, por exemplo, da anatomia humana. Você quer ter uma informação geral aí de como é a anatomia, ou como é a fisiologia humana. Então, essas leituras são leituras do tipo informativo. Elas vão te prestar uma informação. Normalmente, é o tipo de informação que a gente não guarda tão profundamente. Então, percebam que há uma diferença aí em ler um livro sobre anatomia humana. Um leigo, como eu, vou ler ali a anatomia humana para puro conhecimento, ou quem sabe para alguma aplicação técnica, e de um médico que vai ter que saber a anatomia humana e então fazer uma leitura mais analítica dos livros e textos de anatomia humana. Ele precisa conhecer certos detalhes porque faz parte da atividade profissional dele. Então a gente pode falar que eu ler um manual de anatomia vai ser pura informação, enquanto um médico vai fazer uma análise do texto, vai fazer uma leitura mais analítica, ok? Então aqui há essas dois primeiros tipos de leitura, ok? O que eu tenho proposto para nós é uma leitura filosófica nesse curso. Então, a leitura propriamente filosófica, ela não é uma leitura de entretenimento, nem uma leitura de informação. Ela é uma leitura do terceiro tipo. E aí um ponto aqui. Isso não quer dizer, na verdade, que eu não possa fazer uma leitura de um texto filosófico para informação ou para entretenimento. Eu posso, tá? O que eu estou dizendo é que uma leitura filosófica, isto é, ler um texto filosófico com olhos filosóficos, exige de nós uma leitura do tipo analítico, ok? E é o que o Adler vai falar sobre leituras do tipo analítico. São leituras para entendimento. Então, ele vai chamar de leitura para entendimento, né? Que eu estou chamando de leitura analítica aqui. Então, esse tipo de leitura para entendimento ou analítica são aquelas que nos levam de um nível inferior de entendimento sobre a vida e a realidade para um nível superior. Então, olha que curioso. A leitura de informação pode nos fazer isso? Pode.
A leitura de entretenimento pode nos fazer isso? Pode. Agora, a leitura de entendimento pode, ela vai nos fazer isso. Então, uma leitura de entendimento é aquela que vai, por exemplo, colocar em xeque as minhas crenças, colocar em xeque aquilo que eu conheço, colocar em xeque a minha própria ignorância, tá, sobre determinado assunto. E isso vai fazer com que eu saia do atual estado que eu estou para um estado superior. Eu não estou dizendo que é isso que vai transformar uma pessoa num ser humano melhor. Não, conheço péssimos seres humanos que são excelentes intelectuais, ok? Mas o que eu estou dizendo para você é que vai te levar num nível de conhecimento, de entendimento sobre a vida e a realidade, e que você pode transformar isso em algo prático ou não, só ter isso como um conhecimento mais racional da coisa em si. Então, o tipo de leitura analítica, o tipo de leitura para entendimento, é aquele tipo de leitura que você vai se aprofundar a tal nível que ele vai criar mudanças em você, tá bom? Livros para entretenimento vão causar impactos? Eu tenho várias leituras de entretenimento que causaram grandes impactos na minha percepção do mundo. Mas a maioria das leituras analíticas que eu fiz, elas colocaram em xeque algumas crenças minhas que... lógico, algumas você precisa ter certo brio, né? Certa força de argumentar contra o autor também. Também você não se entrega, né? Isso é um ponto importante. Você não lê um texto e se entrega. Você não lê Metafísica de Aristóteles, por exemplo, um dos exemplos que eu coloquei aí, e se entrega a Aristóteles, tá? A gente tem que ser crítico na nossa leitura, mas isso não quer dizer que ele não vai colocar em xeque algumas crenças que você vai precisar, por exemplo, argumentar melhor aquele tipo de crença ou aquele tipo de conhecimento, ok? Então, esses são o que nós vamos chamar de tipos de leitura, tá bom? Os tipos de leitura, eles vão nos impulsionar para os níveis da minha leitura, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter uma leitura para entretenimento, ela vai estar nos níveis mais iniciais, mais superficiais de leitura. Enquanto uma leitura analítica, ela vai passar todos os níveis e vai adentrar os níveis mais específicos, mais profundos da leitura. Que níveis são esses, né? Então, níveis aí, segundo também o próprio Mortimer Adler, seriam o nível elementar, o nível inspecional e o nível analítico, ok? Por isso que eu chamo a leitura para entendimento de analítica, porque eu não faço diferenciação entre leituras para entendimento e o nível analítico de leitura. Toda leitura para entendimento, ela é necessariamente uma leitura em nível analítico, tá? Bom, as leituras, elas podem ser aplicadas em fases da nossa leitura ou não. Por exemplo, eu posso ler uma leitura de entretenimento e essa leitura de entretenimento ser uma leitura elementar, uma leitura básica, uma leitura geral sobre o texto, ok? Onde eu não procuro absolutamente nada no texto. Eu o leio como um puro entretenimento, tá? Eu posso pegar um livro de entretenimento e, quem sabe, inspecionar esse texto, de responder algumas perguntas da leitura inspecional, como o que o livro fala, do que o livro trata, qual que é o objetivo do livro, qual é a dinâmica geral do livro. Eu posso, de repente, fazer um pequeno sumário, independente do sumário do próprio livro, para poder ter o meu próprio entendimento, né, daquele livro. A gente vai ver isso nas leituras inspecionais, como fazer, né, uma leitura propriamente inspecional, em uma das nossas próximas aulas. Então, esse livro de entretenimento. Normalmente, a leitura informativa, ela é uma leitura inspecional, tá? Isso não quer dizer que eu posso pegar uma leitura informativa, ler ela de forma básica e elementar, uma notícia do dia a dia, por exemplo, e não inspecionar nada nela, tá bom? Simplesmente ler e acabou aquela leitura ali sem nenhuma inspeção melhor daquela leitura. Mas algumas das leituras informativas normalmente são inspecionais, eu inspeciono o livro. Então, por exemplo, quando eu leio uma lei, pode ser que eu não faça uma análise crítica da lei, mas eu inspeciono ela, eu tento entendê-la, tento entender a dimensão geral daquela lei, tento entender o que aquela lei propõe de solução ao qual tipo de problema aí que a sociedade se apresenta, ou qual necessidade da sociedade que obrigou aquela lei a existir, né? Então, esse é o nível inspecional, aquele que eu inspeciono o texto, aquele que eu dou um olhar mais profundo para o texto, ok? E por último, aí nós temos o nível analítico de leitura. E o nível analítico, então, seria o nível para entendimento, né? Textos que você se propõe a ler para entendimento, você vai lê-los de forma analítica. Analisar o texto é o quê? É entender os pormenores do texto. E no texto filosófico, propriamente dito, é você entender o problema que o texto está se propondo a solucionar, as teses do texto, subtese do texto, a argumentação, construir aí objeções ou entender quais objeções que o texto está se propondo aí
a colocar, né? Você argumentar contra o texto ou a favor do texto, você tentar criar suas próprias objeções à análise, à tese e os argumentos daquele autor. Você, por exemplo, tentar entender como outros autores lidaram com aquele texto. Tudo isso é uma forma analítica de leitura. É aí que entra especificamente o texto filosófico. Mas olha que curioso. Uma leitura filosófica propriamente dita, ela é uma leitura que ela vai passar por todos esses elementos. Quer dizer, todo primeiro contato que eu tenho com um texto, e não importa, isso é importante, tá, para ter em mente, não importa se você é um filósofo profissional ou não. Tá? O público em geral dos nossos cursos são de pessoas que não trabalham necessariamente com filosofia, até tem gente formada em filosofia, mas não é propriamente esses cursos aqui mais gerais, o curso do filósofo profissional, já bem o carreirista aí já, né? Mas você, esse filósofo carreirista e um leitor que lê filosofia porque simplesmente gosta, como um hobby, vão ter que passar pela leitura elementar, que seria a primeira leitura generalizada do texto, sem nenhum tipo de inspeção, só para olhar para o texto mesmo e entender mais ou menos ali o jargão do autor, a linguagem do autor, né? Então, uma verdadeira leitura filosófica passa pela essa primeira leitura elementar e por seus elementos gramaticais, que eu vou propor aí em uma de nossas aulas. Também eu dou o próximo passo, que é fazer uma leitura de inspeção. Vou inspecionar o texto, por exemplo, tentar entender do que o texto fala. E nessa leitura eu posso conseguir entender qual que é o argumento de um texto, ou a tese principal do texto, ou até quem sabe qual o problema que o texto está tentando resolver. Ao passar pelo texto de forma inspecional, generalizada, eu consigo aí extrair alguns elementos principais do texto. E então, aí eu adentro os pormenores, os debates menores dentro do texto, as análises argumentativas, saber se aquele argumento tem lógica, ele é formalmente lógico, ele tem o seu conteúdo também posto logicamente. Então, essas análises aí vai entrar no nível analítico. Quer dizer, muitas vezes, para eu poder fazer uma leitura analítica de um texto, eu preciso fazer uma ou duas leituras antes de fazer a análise, ok? Eu nunca aconselhei e não aconselho ninguém a entrar direto numa leitura analítica do texto. Por que eu não aconselho ninguém a fazer isso? Porque você não vai conseguir entender a parte do texto, as pequenas partes do texto, se você não tem uma noção geral do todo do texto. Então, ou você tem uma noção geral do todo do texto e você entra nas partes do texto, ou ao você entrar nessas partes do texto, você não vai entender o todo. Você vai chegar ao final do livro, alguém vai te perguntar do que o livro trata, e pode ser que você não saiba responder. Por quê? Porque você se prendeu tanto às partes do texto, tanto uma leitura analítica de primeiro momento, que você perdeu a noção geral. E é curioso, porque a noção geral que vai dar pressuposto para você conseguir fazer análises pormenores do texto. Você pode, de repente, analisar o texto e achar que determinada tese é a tese principal do texto e ela é só uma subtese. Ok? Na verdade, ela é uma proposta de tese menor para solucionar um problema que vai fundamentar a resposta principal, a solução principal do problema principal. Então, isso a gente precisa ter em mente quando vai fazer uma leitura filosófica ou de um texto filosófico, né? Por isso que é uma leitura mais lenta, é uma leitura mais parada, é uma leitura mais analítica, ok? Ou crítica, tá? Existe um último nível de leitura que o Mortimer Adler propõe, que é o tipo de leitura que nós vamos chamar de leitura sinóptica, ok? De sinopse, né? Ou uma leitura aí que eu vou chamar de pesquisa propriamente dita. A leitura sinóptica é a leitura de pesquisa, é a leitura do pesquisador, ou a leitura daquele que quer se aprofundar em um nível muito profundo do texto. Por exemplo, eu posso fazer uma leitura sinóptica sobre a teoria do conhecimento, sobre a epistemologia. Então, eu posso fazer um levantamento de textos de epistemologia, e nesse levantamento de textos de epistemologia, eu então analisar as várias soluções a, de repente, um problema. Eu posso tentar solucionar, quem sabe, o problema da justificativa na epistemologia, né? Que é um dos grandes problemas atuais aí. Quer dizer, como justificar que um conhecimento é verdadeiro? Então, existem várias propostas de justificação. Minha leitura sinóptica vai fazer com que eu veja essas várias propostas e corrija as falhas delas, una uma ou outra proposta,
propõe uma nova proposta. É aí, dentro da leitura sinóptica, que a gente tem a leitura de pesquisa, o desenvolvimento, por exemplo, de mestrados, de doutorados, entre outras áreas. São as leituras sinópticas. Tem pessoas que gostam de estudar porque elas entenderam que isso é necessário para a própria vida. Eu acredito que a filosofia nasce dentro da própria vida, é uma exigência da própria vida. Eu entendo, assim como Aristóteles, que uma vez que você tem suprido as suas necessidades de conhecimentos gerais e a sua necessidade de relação social e econômica, você tem que ser elevado a níveis de conhecimentos mais profundos sobre a vida. E sendo assim, a pessoa que entendeu isso, ela vai chegar ao que nós vamos chamar de pessoa que vive uma vida filosófica. E dessa forma, são pessoas que, mesmo não sendo filósofos profissionais, mesmo não dando aulas em filosofia, sejam aquelas pessoas que elas vão fazer esses tipos de leitura sinóptica pelo próprio prazer de fazer isso, ok? Eu acredito que isso é importante. Isso vai levar a gente a um passo além da nossa, de certa superficialidade que é imposta muitas vezes a nós como algo bom, né? Mas não. Essas leituras sinópticas também, elas vão ser o que nós vamos chamar de leituras mais generalistas. No sentido de que eu posso fazer uma análise mais geral de determinada área, ou de determinado autor. Não precisa ser de tema, tá? Por exemplo, eu posso explorar Platão e fazer uma leitura sinóptica sobre os diversos comentadores de Platão. Sobre a vida de Platão, ou sobre a teoria do conhecimento, sobre a teoria da ontologia platônica. Isso também são leituras sinópticas, são aquelas que eu tenho um alvo, um objetivo, um objeto específico, e eu vou ler os temas, as propostas, ou os vários autores que trataram sobre aquilo, criando uma sinopse dentro daquela área, daquele tema ou daquele autor. Então isso seria o nosso último nível de leitura, a leitura sinóptica, ok? Sendo assim, é isso que nós temos para a nossa aula de hoje. Então, lembrando, né? Nós vimos aqui que existem 3 tipos principais de leitura. Aquelas para entretenimento, leituras para descanso. As leituras informativas, a qual eu busco uma determinada informação. E normalmente elas não vão ficar tanto tempo retidas na nossa memória, né? Ou podem não ser tão transformadoras assim. E a leitura para entendimento, que é o tipo de leitura que vai nos transformar, vai nos levar de um nível inferior de entendimento sobre a realidade e a vida para um nível superior de entendimento. Essas leituras vão nos impulsionar para níveis de aprofundamento. Pensem que os níveis são níveis de aprofundamento da leitura. Um nível elementar ou geral da leitura, um nível onde eu vou inspecionar a leitura procurando responder do que o livro trata, quais os temas centrais do livro, quais propostas o livro coloca, ou texto ou artigo. Eu falo livro aqui, mas se você aplicar artigos a textos, a ensaios, essa dinâmica ela é geral a qualquer tipo de leitura, ok? E por último, a leitura analítica, que é aquela que busca se aprofundar nos menores elementos, tentando entender especificamente qual que é o problema ali do texto, qual que é a solução do autor, a sua tese, né, sua solução, as suas formas argumentativas. Você vai dialogar com o autor, vai fazer objeções, vai entender as respostas às objeções desse autor. É como se você tivesse sentado à mesa com aquele autor, discutindo com ele, mas na verdade ele está fazendo isso pelo livro, pelo texto que ele escreveu e muitas vezes através do tempo, né? Eu costumo brincar que eu tenho muitos debates e diálogos com Kant, com Platão, entre outros autores, mas eles já morreram na sua vida, mas o debate filosófico e assim a sua própria obra perpetuam, né? A noção de tempo, ela não é só o tempo natural corrente, mas existe o tempo que transcende essa experiência natural corrente, onde Platão fala até os dias de hoje, onde Agostinho fala até os dias de hoje, e nós temos a oportunidade de conversar com eles através da nossa leitura analítica, ok? E fechamos aí com o entendimento que eu posso, depois de fazer uma leitura analítica, fazer outras leituras analíticas e que elas podem tratar do mesmo tema ou do mesmo autor, e assim eu crio uma sinopse daquele autor, texto ou problema que eu estou lidando, e isso vai ser chamado de leitura em nível sinóptico, ok? Ou de pesquisa, tá? Então esses foram os objetivos, os temas da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Assistam ela novamente se for necessário. E muito obrigado por estarem até aqui. Até a próxima aula, onde nós vamos falar aí sobre o fundamento de qualquer pessoa que se propõe a ler
para depois nós entrarmos na leitura do texto filosófico propriamente dito, ok? Então, muito obrigado e até a nossa próxima e quarta aula, gente. Até mais!